E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 1998, que fala sobre eletromagnetismo e circuitos. E a questão diz o seguinte, ó: quando a chave C está fechada, o circuito da figura abaixo é percorrido por uma corrente elétrica, observando-se no ponto P um campo magnético. Então, aqui ele está falando sobre a questão de geração de campos através de correntes elétricas. De módulo B, considere que o campo magnético terrestre pode ser desprezado nessa situação. Temos a figura do circuito e a questão continua. Se os dois resistores do circuito forem substituídos por outros dois, cada um com resistência de R/2, o módulo do campo magnético observado no ponto P será... Bom, aqui a análise é o seguinte. Para a gente conseguir responder essa questão, a gente precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, como que se relaciona o campo magnético, como é que a gente calcula o campo magnético criado por um fio reto percorrido por uma corrente. Então, o campo magnético ele é calculado assim, ó: constante de permeabilidade magnética vezes a corrente dividido por 2 vezes π vezes d, onde d é a distância do fio. Então, a ideia é o seguinte, ó: nós temos aqui um fio reto que vai ser percorrido por uma corrente quando a gente fechar o circuito, né? E essa corrente vai acabar gerando um campo magnético aqui no ponto P. Esse ponto P está a uma certa distância D. Essa distância é fixa, né? A distância não é algo que nos preocupa tanto aqui. A relação que a gente tem que entender é a relação do campo com a corrente. Então, a relação do campo magnético com a corrente, no caso dessa forma, que é uma relação diretamente proporcional, né? O que isso quer dizer? À medida que a corrente aumenta, o campo também aumenta. E à medida que a corrente diminui, o campo também diminui. Então a ideia seria mais ou menos essa, né? Corrente aumentou, proporcionalmente tu vai ter um aumento do campo. Corrente diminuiu, proporcionalmente uma diminuição do campo. Uma outra coisa que a gente precisa também entender para responder essa questão é o seguinte: qual é a relação que o campo ou a corrente tem com a resistência? Porque a questão fala que inicialmente os resistores eles têm resistência R e vão ser substituídos por resistores de resistência R/2. E qual é o impacto que isso vai trazer, né, no campo e na corrente? Então vamos entender o seguinte, ó. Lá da pirâmide do Rui, na eletrodinâmica, a gente aprende que a corrente elétrica ela pode ser calculada como a DDP dividido pela resistência. A DDP ela é constante, né? Isso aqui seria a nossa DDP, que é o Uzinho que aparece ali na fórmula. Mas a resistência do circuito vai ser alterada. Qual é a relação que a corrente apresenta com a resistência? É uma relação inversamente proporcional. Ou seja, aqui, se a gente aumentar um, proporcionalmente vai diminuir o outro. Então, se a gente aumenta a resistência do circuito, proporcionalmente a corrente cai. E se a gente diminui a resistência do circuito, proporcionalmente a corrente aumenta. E quando eu digo proporcionalmente, eu quero dizer que é o mesmo número, né? Se a gente divide de um lado por 2, multiplica o outro por 2 e assim vai indo. Então, juntando tudo, e aí a gente consegue responder, o que a gente entende? Resistência, ela apresenta uma relação inversa com o campo e com a corrente. Resistência, então, ela vai apresentar essa relação inversa com o campo e com a corrente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós aumentamos a resistência do circuito, proporcionalmente o campo e a corrente, que tem uma relação direta entre eles, vão diminuir. E quando a gente diminui a resistência do circuito, proporcionalmente o campo e a corrente vão aumentar. E essa é a relação que tu tinha que entender. O que mudar a resistência vai mudar do campo? Porque a pergunta é essa, né? Então vamos entender o seguinte: aqui nós temos um circuito série e o resistor equivalente de um circuito série é a soma dos resistores que estão em série. Ou seja, no caso, o resistor equivalente vai ser R mais R, que vai dar 2 R's. Ou seja, nesse primeiro problema, então, quando nós fechamos o circuito, temos uma resistência 2 R's. E aí a questão me fala, né, que o módulo do campo que surge aí nessa situação é um campo B. Ou seja, com uma resistência 2 R's, nós temos um campo B. Se nós trocarmos os resistores por resistores R/2, o resistor equivalente nesse caso vai ser R/2 mais R/2, o que vai dar R, né? Vai ficar 2 R's/2, que vai dar R. Então, com uma resistência equivalente no circuito agora a R, qual vai ser o meu novo campo? Pelo que a gente já entendeu, a relação é inversa.
O que está acontecendo aqui? Ó? Daqui para cá a gente está percebendo uma divisão de 2. A resistência está caindo a metade. Lembra que toda vez que a gente diminui o valor da resistência, a gente tem um aumento do valor do campo conforme a gente definiu ali no início. Então, se a resistência está caindo a metade, o nosso campo magnético ele vai aumentar 2 vezes, ou seja, a gente vai passar a ter um campo magnético equivalente a 2B. Na verdade, tanto o campo vai aumentar 2 vezes quanto a corrente, né? A corrente vai aumentar 2 vezes, que vai fazer com que o campo também aumente 2 vezes. E com isso, a gente fica com a alternativa D, que é a resposta para essa questãozinha. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.